Seja bem-vindo ao Sobre Bíblia, do seu canal de Bíblia de Estudo aqui no YouTube. E hoje nós vamos comparar mais um comentário aqui, né, um texto polêmico e importante para a gente. Para isso eu vou usar as Bíblias de Estudo que vocês escolheram. Elas foram escolhidas na aba Comunidades aqui. Se você quiser participar, seja inscrito no canal e fique esperto na aba Comunidades, que vai estar sempre rolando coisa nova lá. E nós vamos ler o texto bíblico e comparar em 3 Bíblias. Quais Bíblias nós vamos usar hoje? Ó? Vamos usar aqui a Bíblia Shed. Vamos comparar ela com a Bíblia da Fé Reformada e com a Bíblia NAA de Estudo. A NAA de Estudo é a que mais ganhou até hoje, tá? E aí é tipo, nós vamos dar notas para os comentários, saber quem fez mais notas aqui, mais pontos hoje, tá bom? Aqui na minha tela eu tenho o texto bíblico. Show? Tá aqui, a gente vai dar uma lida nele e aí eu vou passar para os comentários. Mas é o seguinte, aqui na área de membros, nós temos uma área de membros, tá? Depois clica aqui em Seja Membro para você descobrir. Aqui na área de membros, eu postei um vídeo explicando esse texto e as possibilidades de interpretação, tá bom? Então tem um vídeo exclusivo para membros lá. Se você quiser colaborar com o nosso canal, tem o Pix do canal aqui, tá? Eu gostei muito do canal, quero colaborar para você continuar fazendo esse tipo de vídeo. Tem aqui. Ah, olha só que novidade. Tem a canequinha do canal agora. Mais detalhes lá na lojinha do Shopee, tá? Vai lá na lojinha que você vai ter mais informações sobre ela, beleza? Então, sem demora, vamos passar aqui para o nosso texto. Tá aqui. Essa tradução que eu tenho aqui na tela é a King James Version, traduzido em português pelo Google Tradutor, tá? Então, eu estou lendo uma Bíblia em inglês traduzida pelo Google Tradutor, tá bom? E o texto diz o seguinte: exorto, portanto, que antes de tudo sejam feitas súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que possamos levar uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e honestidade. Então, ó, vamos dividir o texto aqui. Eu exorto que façam isto por estas pessoas também, para esse objetivo. Tá bom? E aí ele vai se justificar, porque isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, quem deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos para ser testemunhado no devido tempo. Esse é o texto em questão. Nós vamos comparar quais comentários. Primeiro, a gente precisa de entender o contexto do capítulo 2, então é importante que o comentário tenha uma introdução do capítulo 2, e nós vamos comparar o comentário do versículo 4, tá bom? Então, introdução e versículo 4, vamos ver quem se sai melhor aqui. A primeira Bíblia que eu vou usar é a Bíblia de Estudo Fé Reformada, tá? A Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Nós temos aqui 3 colunas, né, de comentários em cada página, e o nosso texto começa exatamente aqui. Ó. Aqui a gente tem uma introdução. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui a introdução é essa aqui, ó. É uma introdução geral zona, né, cara? Introdução do versículo 1 até o versículo 15, ó, que vocês estão vendo aí. Então eu vou ter que me basear nessa introdução. Vamos ver o que ela fala. Paulo prossegue com uma série de instruções sobre a oração e culto, talvez em resposta aos abusos causados pelos falsos mestres. Ver introdução a 2 Timóteo, assuntos especiais. Depois das instruções para o culto, Paulo avança para as qualificações de oficiais da igreja, que é o capítulo 3, tá? Resumindo toda a sessão como instruções sobre como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, a introdução aqui é interessante, mas ela é muito ampla. Ela não foca na primeira parte, primeira ou segunda parte. Ela foca em todo o capítulo 2, né? Não sei se é 15 versículos só mesmo, mas acho que é só isso mesmo. Vamos ver aqui. Todo o capítulo 2, aqui só tem um pedacinho, não dá nem para saber, né? Mas ela vai trazer uma questão interessante. Paulo estava falando sobre como proceder na casa de Deus. Ele está falando para Timóteo que meio que um pastor jovem, ele precisava de conselhos, né? E ele está dando esse conselho aqui. Então, o texto da Fé Reformada fez uma divisão interessante, que é o quê? Ele está falando primeiro sobre como deve ser o culto, a oração e o culto. Depois ele vai falar sobre as qualificações de oficiais da igreja,
né? Então ele tá, é tipo um manual do culto que ele está passando aqui para Timóteo, né? Interessante. Mas ainda não toca na polêmica. Então essa questão ficou complicada. Agora, se o versículo 4 for tiver informações suficientes, ele pode ganhar uma boa nota. Parece que o som ali ficou mais alto. Estou usando fone por causa da música ali. Vocês acreditam nisso? Porque o microfone capta só a minha voz, mas eu não consigo prestar atenção naquele barulho de lá. Que está do outro lado da rua aqui. Então, o versículo 4, a Bíblia de Estudo da Fé Reformada comenta o seguinte, ó, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Aí o comentário. Isso não significa que Deus queira soberanamente que todo ser humano seja salvo. Ou seja, que Deus salve e deseja salvar cada pessoa, uma vez que Romanos capítulo 9 diz o contrário, né? E fala do desejo de Deus em expressar sua eleição e reprovação. Isso pode referir-se à benevolência geral de Deus em não ter prazer na morte do ímpio, Ezequiel 33, versículo 11, ou ao desejo de Deus de que todos os tipos de pessoas, aí ele está mandando a gente ver uma nota no versículo 1, sejam salvos, ou seja, Deus não escolhe seus eleitos de uma única nacionalidade, classe ou outro grupo. É basicamente o que eu entendo, tá? Eu concordo com essa interpretação. Uma coisa que eu não concordo é em usar o texto de Ezequiel, capítulo 33, porque Ezequiel 33 está falando para o povo de Deus e não para o mundo de forma geral. Mas é claro, sentir prazer em matar alguém, óbvio que Deus não vai sentir prazer. Isso ele exerce pela sua justiça. Só que eu achei errado usar aqui quando Paulo está se referindo aos gentios, e o texto lá original está se referindo aos israelitas. Né? Deus não tinha prazer em ver o povo de Israel, que naquele momento estava nesse estado de ímpio, morra. Né? Mas aqui eu achei interessante que ele fez uma coisa que eu até fiz aqui na área de membros, né? Ó, Deus não pode chegar aqui e falar que quer salvar todo mundo e ao mesmo tempo em Romanos capítulo 9 dizer o contrário. É dessas interpretações que os ateus vêm e falam assim, a Bíblia é contraditória, entendeu? E aí a gente tem que entender que a Bíblia não é contraditória, mas realmente se você acreditar que Deus quer que todos sejam salvos aqui em 1 Timóteo, e se você ler o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 9, você vai entender que Paulo não sabia o que estava falando. Ou ele mudou de opinião, entendeu? Só que isso fere um dos princípios do só escritura. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. E aí Deus, ele mudou de opinião? Eu falei mais sobre isso na área de membros, tá? Então aqui ela fez essa referência também que eu achei muito boa, satisfatória. Trazendo essa questão aqui importante pra gente. Eu vou dar aqui uma nota, eu não sei, eu achei uma nota muito boa e ele ainda falou pra gente ler isso aqui, né? Ó, que pode ser um bom complemento. Então eu não sei, cara, eu vou dar aqui, eu vou tirar um ponto por ter usado o Ezequiel, né? Vou dar nota 9 para esse comentário, porque ele, na minha opinião, ele expressou bem o que Paulo estava falando. Vou dar nota 9 para esse comentário, tá bom? Tem outro texto polêmico aqui, mas a gente vai deixar ele para outro dia, porque senão o vídeo fica muito grande, né? Então, olha só, que nota você deu para o comentário que nós lemos na Bíblia da Fé Reformada? Dei nota 9. Vamos ver então a próxima Bíblia, hein? Antes de passar para ela, você acabou de ganhar um cupom aqui de desconto. Eu tenho que falar do meu livro, pessoal, ó. Eu lancei a terceira edição do livro Texto e Contexto, tá aqui na minha mão, tá? Olha como ficou bonita a capa. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Olha como a capa ficou bonita. Eu falei sobre ele aqui no canal. Pouca gente viu o vídeo, mas tá aqui se você quiser ver depois. Eu explico o texto com texto. E você que viu esse vídeo até aqui, ganhou um presente, né? Você vai comprar o livro pelo preço de custo, tá? Usando esse cupom que está aparecendo na tela aí, você vai pagar o preço de custo no livro. Olha que legal. Maneiro, né? Você vai comprar direto da editora, o dinheiro é dela, né? Isso para você experimentar o livro e ver que ele é interessante, sim. Esse cupom é válido até dia 31 de dezembro de 2023, tá? Mas fica ligado no canal que pode aparecer outras promoções, beleza? Vamos continuar então. O próximo estudo é da Bíblia Shed, ó. Bíblia Shed, que é estreante no canal hoje, né? Primeira vez que ela aparece aqui.
Vamos ver o que ela fala e qual nota ela ganha, né? A gente, né, na Bíblia Shed, a gente não tem uma introdução ao capítulo, tá bom? Aqui não, aqui nesse canto não é introdução, porque aqui ainda tem o versículo 20, tá vendo? Ó? Então ela não traz introdução às partes do texto, mas ela vai trazendo comentários. E a Bíblia Shed é realmente muito boa. Eu gosto dela mesmo, tá? Eu gostei dela, gostei mesmo. Eu levo ela pra igreja de vez em quando, tá sempre perto de mim também. Gostei mesmo. Mas a gente tem que ir no versículo 4 nesse caso. A gente não tem uma introdução ao capítulo 2. O versículo 1 está aqui, versículo 2 está aqui, versículo 4 está aqui. Né? Ó. Deseja todos salvos. Indica a universalidade da graça e não o universalismo da salvação. Aí ele vai trazer o grego aqui, ó. Deseja telo mesmo, né? Com a conotação de sentimento e não boulomai, com a ideia de deliberação ou planejamento. Ah, interessante. Então tá falando aqui que a ideia de desejo aqui é um desejo no sentido de sentimento, mas não de planejamento, né? São palavras diferentes que são parecidas, né? Mas com um sentido totalmente diferente. O comentário é curtíssimo, né? Curtíssimo, é só isso mesmo. Mas o que eu achei interessante é aqui, ó, a ideia de Deus trazer aqui a ideia da graça para o mundo, mas não a salvação para o mundo, né? Ó, indica a universalidade da graça e não o universalismo da salvação. Eu acho que isso aqui precisaria de mais explicações, mas ainda assim fica interessante. Só que eu fico pensando aqui, se você tiver só essa Bíblia, você não vai ter resposta desse texto. Ficou interessante porque a gente leu na Bíblia Fé Reformada, mas se eu só tivesse ela, eu não teria entendido, né? Ficou bem raso, na verdade. Mas ela trouxe uma coisa a mais, mas ela ficou curta demais. Então eu vou dar uma nota baseada nessas informações. A gente tem aqui universalidade da graça e não universalismo da salvação. A gente tem ali o grego telo, né? E aqui que é uma conotação de sentimento. Eu tenho sono agora. Então eu vou dar uma nota. Eu não vou dar nota 9 igual eu dei para outra. Eu vou dar nota 7 para essa Bíblia. Tá? Nota 7, na minha opinião. A sua opinião pode ser diferente da minha, sem problema algum, tá bom? Vamos então ver a última tradução, né? O último comentário. Bíblia NAA de estudo. Cara, a NAA é uma Bíblia que tem ganhado muito aqui no canal. Viu? Ela, ó, aqui pelo jeito, olha o tamanho. Ela vai falar muita coisa, então provavelmente ela vai ganhar. Então é o momento aqui de tomar uma água com a nossa caneca da EATRE, ó, canequinha da Escola Aberta de Teologia Reformada. Visite a EATRE, tá? Tá a Teologia EATRE aqui no YouTube, tem muita coisa lá para vocês também. Toma uma água. Vambora, né? Aqui tem muita coisa. Vocês estão achando legal de fone? Eu tive que escolher o fone ao invés do óculos por causa do som aqui do lado. Mas, enfim, né? Foi o que deu. Graças a Deus, deu. Aqui na NA, nós temos uma introdução ao tema inteiro, que vai do versículo 1 até o capítulo 3, versículo 13. Que é grande, né? Aqui eu não vou ler esse, tá? Eu já imagino que seja bom, mas eu não vou ler ele porque esse é o contexto mais amplo da parada. Nós queremos o contexto mais próximo do versículo 4, né? E aí aqui depois tem uma introdução a essa parte do texto, o capítulo 2, né? A oração coletiva e assuntos decorrentes disto. E aí ele vai trazer o texto. Ao descrever a vida que emerge legitimamente do Evangelho, Paulo primeiro menciona a oração pela salvação de todas as pessoas, o que também leva à discussão sobre a vida que agrada a Deus e sobre o comportamento apropriado no culto coletivo, particularmente a unidade, a modéstia e a submissão adequada. Então ele faz uma introdução mesmo aqui, não toca também na polêmica do versículo 4 aqui na introdução. Mas a gente tem um comentário grande aqui do versículo 4, ó, isso aqui é tudo do versículo 4. E vamos ver o que ele vai falar, hein? Aqui o comentário da introdução tá melhor do que a Shed, mas também não tá tão diferente da Fé Reformada, né? Não trouxe, não deu luz assim para nada, né? Mas
Vamos ver o que ele fala aqui. A oração evangelística em favor de todos está fundamentada no fato de que Deus deseja que todos se salvem. Isso pelo texto bíblico. O que parece é que Paulo está refutando uma tendência exclusivista dos falsos mestres, ou, pelo menos, como eles subestimam a importância de evangelizar os gentios, juntamente com a ênfase que colocam na lei judaica. Então, a ideia da NAA é que Paulo está fazendo isso para ser contrário ao que uma seita judaica, obviamente, poderia estar pregando. Deixa eu entender. Será que, por exemplo, os judeus não evangelizariam os gentios por achar que só os judeus têm que receber o evangelho? Então, será que esta é a grande questão? Acho que pode ser isso que a NAA está falando, o que é uma informação interessante, né? Mas ele está falando aqui de uma seita, de uns falsos mestres judeus, né? E desse período surgiu muita coisa ruim no judaísmo que subsiste até hoje, né? Essa declaração aparece proeminentemente nas discordâncias teológicas sobre a extensão da redenção. Não pode ser lida como se sugerisse que todos serão salvos. Então, ele está falando aqui, o universalismo não pode ser lido aqui nesse texto, pois o restante da carta deixa claro que alguns não serão salvos. Então, é aquela questão, né? Se Paulo fosse universalista nesse ponto, ele estaria se contradizendo, o que eu disse no comentário anterior, né? No comentário da Fé Reformada. E aí a NAA vai trazer várias referências aqui, falando que algumas pessoas não vão ser salvas mesmo. Então, não pode ser lido no sentido de que Deus quer salvar a humanidade toda mesmo. Isso quer dizer, então, que Deus deseja algo, né, que ele não possa cumprir? Significa isso? Teólogos arminianos e calvinistas respondem ambos que Deus deseja algo mais do que a salvação universal. Então vamos lá, vamos ver essa aula de teologia aqui, né? Vamos ler de novo? Teólogos arminianos e calvinistas respondem ambos que Deus deseja algo mais do que a salvação universal. Arminianos creem que o maior desejo de Deus é preservar a liberdade humana genuína, o que é necessário para o amor genuíno, e, portanto, ele deve permitir que alguns escolham rejeitar sua oferta de salvação. Então, um ato de amor de Deus seria permitir que alguns rejeitem a sua salvação. Isso é um ato de amor, de acordo com a teologia arminiana que está sendo exposta aqui. Já os calvinistas acreditam que o maior desejo de Deus é manifestar a plenitude da sua glória, o que resulta na eleição que depende na liberdade da sua misericórdia e não na escolha humana. Independentemente da forma como se entenda a extensão da redenção, essa passagem claramente ensina a oferta gratuita e universal do Evangelho para cada ser humano. Desejo demonstra que essa oferta é uma expressão genuína da vontade de Deus. Então Deus deseja que o Evangelho seja oferecido para que eles tenham acesso à verdade, nesse caso, né? Pela primeira vez eu vou dizer que eu não estou gostando do comentário da NAA. Por mais que ela fale o que arminianos e calvinistas ensinam, ela está sendo muito ambígua, acho que essa é a palavra. Ela está falando sem falar. É como se a gente ouvisse um filósofo que fala, mas não fala nada. Então, até aqui, o comentário da NAA, na minha opinião, ele está vazio de informações sobre o texto bíblico, né, de preferência. Então, eu, pela primeira vez, não vou gostar desse comentário, mesmo que ele fale aqui o que arminianos e calvinistas pensem, né? Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente quer o comentário sobre o texto bíblico, né? Mas, enfim. Agora ele vai falar sobre o cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, ó, a Bíblia NAA já morreu aqui. Não é que ela morreu, né? Ela falou aqui que não pode ser universalismo, mas ela também não falou o que pode ser. Entende? Esse é o problema. Agora, sobre a segunda parte do versículo, destaca o aspecto cognitivo, ou seja, o indivíduo precisa entender algumas verdades fundamentais para se converter. A verdade ocorre com frequência nas cartas pastorais como sinônimo de evangelho. Tá, interessante. Caramba, que comentário ruim, né? Ficou ruinzinho. Eu não sei porquê, né? A NA ganha pra caramba. Agora, hoje aqui, ela
Ela deu uma informação sobre os falsos mestres, né? Ele poderia estar falando contra os falsos mestres. Ela falou que não pode ser lida de forma que sugerisse o fato de Deus desejar salvar a humanidade, mas não conseguir. Também não pode ser isso, né? Ela vai fazer essa pergunta. Isso quer dizer que Deus deseja algo que ele não pode cumprir, né? E aí ela não vai trazer resposta, ela vai deixar você procurar em outra Bíblia, né? A resposta, que ela não traz. Então, cara, esse comentário aqui, na minha opinião, ele ficou abaixo do mínimo. Ele ficou abaixo do esperado. Tem a média, ficou abaixo da média. Apesar de ter trazido informações relevantes, ele não traz explicação do texto. Então, eu vou dar aqui para esse comentário, com base nesse texto, que foi o que a gente concordou no início, eu vou dar nota 4 para NAA, tá? Nota 4, né? Vamos ver se o comentário do versículo 1 salva, porque aqui eu li o comentário do versículo 1, né? Não, eu li aqui, né? Vamos tentar dar mais um ponto para ela, se tiver interessante aqui, ó. O objetivo de Paulo não é listar todas as maneiras de orar, mas juntar vários termos relacionados à oração por causa dos efeitos. Tá. Reis e outras autoridades ganham menção como exemplos de todos pelos quais o cristão deve orar. O estilo de vida encorajado aqui, Vida mansa, tranquila, corresponde ao objetivo do ensino apostólico em 1.5 e contrasta com a conduta dos falsos mestres. Esse tipo de vida enaltece o evangelho e um tema recorrente ao longo de toda esta carta, bem como 2 Timóteo e Tito também. Cara, eu vou dar nota 4. Eu achei a NAA muito ruim aqui. Achei muito ruim. Achei que ela não quis explicar o texto mesmo, mas ela colocou um monte de... me fez ler esse monte de coisa e no final das contas não quis explicar o texto. E você, o que você achou dos 3 comentários? Qual foi o melhor, na sua opinião? Eu quero lembrar vocês de que aqui na área de membros tem uma explicação do texto, tá? É um conteúdo extra para esse vídeo. Você pode comprar a canequinha do canal, o link tá na descrição ou no primeiro comentário. E é isso, cara. Vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo. Tem um monte de vídeo aqui no canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou acompanhar os comentários. Fiquem com Deus e... Ah, tá. Qual foi a nota, né? Pera aí. Fé Reformada ganhou com nota 9 a respeito desse versículo, desse texto. A Shed ficou com nota 7 e a NAA com nota 4. É a primeira vez que a NAA perde, tá bom? Agora sim, vou ficando por aqui. Vejam outros vídeos do canal. Fique com Deus e tchau.